Olá, povo de Deus, segunda-feira da Semana Santa de Páscoa, 11 de abril de 2022. A nossa reflexão de hoje é a partir de Isaías 42, de 1 a 7 e João 12, de 1 a 11. Eis o meu servo, eu o recebo, eis o meu eleito, nele se compraz minha alma, pus meu espírito sobre ele. Ele promoverá o julgamento das nações. Ele não clama, nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas, não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega, mas promoverá o julgamento para obter a verdade. Não esmorecerá, nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. Os países distantes esperam seus ensinamentos. Isto diz o Senhor Deus, que criou o céu e o estendeu, firmou a terra e tudo que dela germina, que dá a respiração aos seus habitantes e o sopro da vida ao que nela se move. Eu, o Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão. Eu te formei e te constituí como centro de aliança do povo, luz das nações, para abrires os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Messianismo é um movimento que propaga a ideia de que um Messias virá para pôr ordem na casa, para fazer com que Israel volte à aliança com Deus, e que assim tudo irá bem. Porém, tal movimento teve várias matizes. Uns achavam que seria um chefe de exército que atuaria pela força, com força. E o segundo Isaías vai por outro caminho. O Messias é apresentado como um servo, ao qual ele dedica 4 cânticos ao longo dos 15 capítulos do seu livro. Hoje temos o primeiro cântico. Quem é esse servo? Há quem veja nele a figura do próprio profeta. Outros dizem ser o rei persa Ciro, que possibilitou a volta do povo a Jerusalém. Mas a versão mais aceita é de que se trata de uma pessoa coletiva, sendo aplicada a todo o povo pobre e fiel. O servo é a grande novidade que Javé prepara, o missionário escolhido que, graças ao Espírito de Javé, recebe a missão de fazer que surja uma sociedade conforme a justiça e o direito. Ele não submeterá os fracos ao seu domínio, mas o seu agir acabará produzindo uma transformação radical. Os cegos enxergarão, os presos serão libertados. A missão do servo é descrita tendo como pano de fundo os costumes de Babilônia, onde o arauto do grande rei era encarregado de proclamar pelas ruas da cidade os decretos de condenação à morte. Se, ao terminar a volta, ninguém se erguesse para defender o condenado, o arauto quebrava a cana e apagava a lâmpada que levava, para indicar que a condenação se tornava irrevogável. Como Jesus veio para salvar, os evangelhos aplicam a Jesus a figura do servo, pois ele simultaneamente é servo sofredor e libertador da humanidade, escolhido para realizar a salvação, iluminar os povos e estabelecer a nova e eterna aliança selada com seu sangue. João 12, de 1 a 11, 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar.
Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu esse perfume por 300 moedas de prata para as dar aos pobres? Judas falou assim não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: deixa-a. Ela fez isto em vista do dia de minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. 6 dias antes da Páscoa, esse é o tempo que João nos dá com precisão para situar a cena da refeição de Jesus com seus amigos em Betânia. Essa refeição é prelúdio da última ceia. Como nos ajuda o exegeta Raymond Blau, visto que para João a Páscoa será da noite da sexta para sábado, a cena em Betânia parece ser datada da noite de sábado para o domingo. Para Marta estar servindo, era necessário que o sábado tivesse terminado, como era do costume da época depois das 18 horas, pois no sábado não se trabalha. A refeição em Betânia preenche todos os requisitos de uma verdadeira ceia, pois para os costumes judaicos só se podia sentar-se à mesma mesa quando houvesse comunhão de sentimentos e de vida entre os convivas. Aí Jesus estava com Marta, Maria, Lázaro, seus amigos amados. No nosso trecho de hoje destacam-se Lázaro e Maria. O primeiro era um testemunho vivo do poder de Jesus que tanto incomodava as autoridades judaicas. A segunda, Maria, com seu gesto de amor ungindo Jesus, antecipa a unção que Jesus receberá quando do seu sepultamento. A quantia do perfume usado por Maria correspondia ao salário recebido por um trabalhador manual durante 10 meses, o que desperta no tesoureiro do grupo dos apóstolos, Judas Iscariotes, a ganância que o caracterizava e o que o levou a trocar seu mestre por 30 moedas de prata. Assim como o mercenário não se preocupava com as ovelhas, Judas não se preocupava com os pobres. A abertura do coração de Maria é inversamente proporcional ao fechamento do coração de Judas. Assim, João vai aclarando as cenas que estão por vir do sacrifício de Cristo na cruz, amado por uns, escarnecido por outros. É bom termos claro que essa Maria sofreu várias interpretações ao longo da história, devido à cena similar em Lucas e Marcos, que falam de uma pecadora que lavou os pés de Jesus com suas lágrimas e os enxugou com os cabelos, e outro que fala do perfume referindo-se a ele como um nardo puro. Na mente popular, sob a influência do quadro de Lucas de uma mulher pecadora, a mulher de Betânia, Maria, foi logo caracterizada como pecadora.
Então, para muitos, esta Maria pecadora de Betânia foi identificada como Maria de Magdala. Com essa confusão, a liturgia católica chegou a honrar numa festa singular as três mulheres: a pecadora da Galiléia, a Maria de Betânia e a Maria de Magdala, como uma só santa. Mas será sempre bom distinguir as três mulheres, cada qual num relato diferente entre os evangelistas. E quando Jesus diz: pobres sempre os tereis convosco, não deve servir para justificar os fracassos históricos da humanidade na não resolução econômica dos sistemas que regem as sociedades. É simplesmente para fazer uma comparação com a sua situação de pobreza, que aceita de bom grado a unção que o prepara para o seu encontro definitivo com o Pai. Nosso texto termina uma vez mais apontando a decisão dos sumos sacerdotes de matar também a Lázaro, pois ele era motivo evidente para que muitos crescem em Jesus. Constata-se que as autoridades religiosas da época, assim como as demais autoridades, não têm outras propostas a não ser eliminar quem atrapalha seus planos. Um beijo no seu coração.